começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso companheiro Valdir Pedrosa, que veio trazer para nós o seu estudo a respeito do Espiritismo. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Marcelo, graças a Deus. E nós gostaríamos de iniciar, então, a nossa sessão de perguntas com o seguinte: qual a diferença entre Espiritismo e espiritualismo? A pergunta é muito interessante, mesmo porque muitos companheiros, às vezes iniciantes na doutrina espírita, e ainda devido ao pouco conhecimento doutrinário, ou mesmo em virtude do preconceito que ainda existe por parte de certas pessoas com relação ao espiritismo, esses companheiros, quando questionados a respeito de qual seria a sua religião, acabam por responder: eu sou espiritualista, para não dizer que é espírita. E é uma oportunidade que nós temos para esclarecer. O espiritualismo, na verdade, ele é o contrário do materialismo. O materialista é aquela pessoa que não crê na existência de uma essência espiritual, de um espírito que anima este nosso corpo de carne, esse nosso corpo material. Para o materialista, além da matéria, não existe mais nada. Para o espiritualista, não. O espiritualista, ele acredita que existe uma essência espiritual, que nós somos movidos por um princípio espiritual que sobrevive à morte do corpo físico. Esse seria, em linhas gerais, o conceito de espiritualismo. É bom a gente frisar que todas as religiões, sem exceção, são espiritualistas, porque todas as religiões, elas acreditam na existência dessa parte espiritual do homem. Bem, já o Espiritismo é uma doutrina, um corpo doutrinário que nasceu no ano de 1857 na França. E o Espiritismo, o adepto do Espiritismo, é caracterizado pelo termo espírita, termo este criado pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. E o que difere o Espiritismo do espiritualismo é que o Espiritismo, apesar de também acreditar na existência desse ser espiritual em nós, que na verdade somos nós mesmos, é a nossa própria essência, o Espiritismo ele acredita em outros princípios que norteiam o seu corpo de doutrina, como, por exemplo, a influência dos espíritos em nossas vidas, em nossos atos, a lei de causa e efeito, reencarnação e vários outros que formam esse edifício doutrinário. Valdir, interrompendo você um pouquinho, você já adentrou no princípio da doutrina, que foi no ano de 1857, mas recuando um pouco no tempo, como que começaram os chamados fenômenos espíritas? Porque nós acreditamos que o espiritismo ele foi consequência de uma série de acontecimentos que o precederam. Você poderia explicar isso um pouco para nós? Poderíamos sim. Só para a gente fechar a questão, a gente pode dizer também o seguinte: todo espírita, forçosamente, ele é um espiritualista. Mas nem todo espiritualista é um espírita. Perfeito. Porque o católico também é espiritualista, os nossos irmãos protestantes evangélicos são espiritualistas. Então é sempre bom a gente ter em mente esse conceito que diferencia espiritismo e espiritualismo. Bem, nós podemos dizer que os fenômenos que cercam a doutrina espírita, eles existem na face do planeta desde que o homem existe. Mas com esse corpo, com esse conhecimento de doutrina espírita, isso tudo teve origem naquilo que os norte-americanos chamaram de espiritualismo moderno. Como que surgiu? Na noite de 31 de março de 1848, em uma cidade chamada Hydesville, no estado de Nova York, na casa da família Fox, uma família de tradição metodista, começaram a se ouvir batidas, pancadas por vários cômodos da casa.
Posteriormente, descobriu-se que essas batidas eram provocadas por um espírito que se chamava Charles Rosman e que há alguns anos atrás havia sido assassinado naquele local. Era um vendedor ambulante. Bem, também se descobriu posteriormente que as batidas feitas por esse espírito, elas ocorriam em função daquilo que hoje nós chamamos mediunidade de efeitos físicos, que era a faculdade que as irmãs Margaret e Kate possuíam. Depois disso, surgiu também na América do Norte, mas principalmente isso se espalhou por toda a Europa, notadamente nos grandes salões de Paris, na França, um fenômeno que ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes, ou mesas falantes, mesas dançantes. O que acontecia? As pessoas se reuniam em torno de uma pequena mesa e ali colocavam as mãos sobre aquele objeto, sobre aquele móvel. E sem mais nem menos, essa mesa ela começava a se mover. Ela dançava sobre uma perna só, ela se movia por todo o salão, ela se elevava ao ar sem toque das pessoas que ali estavam, e ela fazia uma série de movimentos. Com o passar do tempo, essa mesa começou a responder às perguntas que eram feitas pelos consulentes. E esse fenômeno das mesas girantes se espalhou por toda Paris, justamente no momento em que Paris, chamada Cidade Luz, ela desempenhava um papel muito importante em todo o mundo, porque ali se encontrava, podemos dizer assim, a nata das inteligências em várias esferas do saber. Cientistas, filósofos, sábios, de uma forma geral, estavam ali. Até o ano de 1854, por incrível que pareça, esses fenômenos passaram totalmente despercebidos por parte daquele que seria o futuro codificador da doutrina espírita. Valdir, então, em que momento, em meio a esses fenômenos que estavam efervescentes lá na sociedade parisiense, o Allan Kardec entrou no meio? Quem foi o Allan Kardec e como que ele se envolveu a ponto de ser o mentor, né, da doutrina espírita? É sempre uma honra muito grande falar de um espírito da envergadura de Allan Kardec. Primeiro, é importante a gente lembrar que no Evangelho segundo João, no seu capítulo 14, o próprio Mestre Jesus prometia à humanidade o envio no futuro de um consolador, de um outro consolador. Essa promessa de Jesus, ou esse compromisso assumido com a humanidade, realmente se cumpriu, como não poderia ser de outra maneira. Acontece que nasceu em 1804 o jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail, na cidade de Lyon, na França. Ele era filho de um grande magistrado. O seu avô paterno também havia sido um magistrado muito importante naquela região. Família, toda a sua família, uma família tradicional lionesa e de formação católica. Os pais tinham uma esperança muito grande que Allan Kardec desse sequência a essa tradição da família na área da magistratura. Mas isso não aconteceu, porque o nosso jovem Hippolyte, desde cedo, manifestava já as tendências voltadas para a área da educação. Portanto, no ano de 1815, com 11 anos de idade, como era um costume nas famílias, dentre as famílias europeias naquela época, o jovem Hippolyte foi enviado para estudar no instituto em Yverdon, na Suíça, do célebre pedagogo Pestalozzi. E lá ele sempre se destacava, com uma rara inteligência. Nas ausências do mestre Pestalozzi, ele chegou em algumas ocasiões a dirigir o instituto, chegou a lecionar no instituto para os seus alunos que se encontravam um pouco mais atrasados. E depois de formado, então, o jovem Hippolyte retornou a Paris, retornou à França, e já na França ele até fundou uma escola, um liceu, onde ele mesmo lecionava várias matérias. Então, por formação, ele era pedagogo e professor? Exatamente.
E um outro aspecto interessante da vida do jovem Rivaio é que a sua família era uma família católica e ele foi criado praticamente na Suíça, onde o ambiente era totalmente protestante. E ele não se deixou influenciar nem por uma religião e nem por outra. Ele sempre preferiu manter uma postura de livre pensador. Quando, de retorno à França, e após todo esse processo da sua escola, do liceu, Hippolyte tinha como sócio um tio. Mas esse tio ele era um jogador compulsivo. E acabou, devido a várias dívidas de jogo, levando o liceu à falência. O liceu teve que se fechar. Bem, mas o jovem Hippolyte, já o professor Rivaio, ele, para se manter, e é um fato interessante da sua vida, ele que tinha também conhecimentos na área contábil, ele fazia a escrita contábil de várias casas comerciais em Paris. E, mesmo assim, não deixou de fazer aquilo que era a sua grande paixão. Na sua própria residência, ele ministrava aulas de aritmética, de gramática, de anatomia e várias outras matérias, como também astronomia, química e física, que eram verdadeiramente a sua paixão. Bem, depois disso tudo, nós vamos encontrar já o professor Rivaio como um grande magnetizador. Ele, durante mais de 20 anos, ele estudou o magnetismo, ele aprofundou os seus conhecimentos nesse campo que foi desbravado por Paracelso, por Mesmer, e ele também magnetizava. Ele não era apenas um conhecedor do magnetismo, mas ele também tinha lá a sua vida prática de magnetizador. Foi nessa época que ele foi chamado para observar os fenômenos das mesas girantes? Foi nessa época que ele foi convidado. Interessante que isso ocorreu numa tarde, no mês de dezembro, em 1854. Então, até esse momento, ele desconhecia, ele não tinha participado de nenhuma dessas reuniões. E é interessante que ele mesmo comenta que, até então, ele estava com 50 anos de idade, ele nunca tinha ouvido falar sobre esse fenômeno das mesas girantes, mesas falantes e etc. Até que, numa tarde de dezembro de 1854, ele estava se dirigindo para a casa do senhor Roger, que também era um magnetizador, e a sua esposa, a senhora Roger, era uma sonâmbula lúcida que tinha uma certa fama em Paris. Então essa senhora, nos momentos do chamado êxtase sonambúlico, ela tinha uma capacidade fantástica de enxergar, de diagnosticar certas enfermidades. Então ela era muito procurada em Paris. E o próprio professor Rivaio fazia lá as suas experiências. Tudo isso no campo do magnetismo, sem nenhum contato ainda com o espiritismo. Nesse dia, quando ele se dirigia mais uma vez para a casa do senhor Roger, ao chegar lá, ele encontrou com o senhor Fortier. O senhor Fortier era um amigo, porém, como o próprio Kardec disse mais tarde, era um homem muito entusiasmado. E enquanto eles esperavam a abertura dos trabalhos, o assunto que versava na roda ali de conversação era o chamado fenômeno das mesas girantes. Foi então a primeira vez que o professor Rivaio ouviu esse termo. E até então ele e o Fortier chegaram assim, a uma conclusão inicial de que aquilo não seria nada impossível. Que o fato da mesa se mover, a mesa girar, dançar, se elevar, poderia ser um efeito causado pela própria força magnética das pessoas que estavam ali em volta. Passou-se uma semana e novamente ele se encontrou com o senhor Fortier na casa do senhor Roger. Só que dessa vez o nosso amigo Fortier trouxe a ele uma informação nova. Disse a ele: olha, o professor Rivaio, além das mesas dançarem, pularem, girarem,
elas respondem às perguntas dos consulentes. Mas como é que é esse processo da resposta às perguntas? Como é que era feito esse mecanismo? Explica para nós. Eram feitas através de sinais de batidas previamente convencionadas. Para que a gente tenha uma ideia, as pessoas que estavam em torno da mesa faziam uma pergunta e convencionavam-se com o agente daqueles fenômenos. Olha, se a mesa der uma batida no chão, o pé da mesa bateu uma vez no chão, a resposta é sim. Se bater 2 vezes, a resposta é não. Mas até esse momento não se sabia a causa que provocava esse tipo de acontecimento. Até esse momento, pelo menos, não se sabia. Poucas pessoas, como nós vamos ver aqui adiante, poucas pessoas tinham conhecimento disso. O próprio professor Rivaio não conhecia. Nesse momento, quando Fortier diz a ele que a mesa respondia às perguntas, ele até mais ou menos responde para ele assim, em outras palavras, mas mais ou menos assim: olha, meu caro amigo, enquanto alguém não me provar que a mesa tem inteligência para falar, tem cérebro para pensar, tem nervos para sentir e músculos para bater, permita-me ver no seu relato apenas um conto para embalar o sono. Então, Kardec era um cético, mas um cético cientista. Exato. Ele estava querendo uma comprovação com base na racionalidade. Uma comprovação, digamos assim, positiva, né? Naquela época estava muito em voga o positivismo de Augusto Comte. Exatamente. Bom, depois disso, nós percebemos nesse acontecimento a postura do homem da ciência. Mas não é daquele homem da ciência que se fecha nos seus conceitos pré-concebidos. Ele falou: não, enquanto alguém não me provar que isso é possível, eu prefiro não acreditar. Passou-se algumas semanas e no início de janeiro do ano seguinte, já em 1855, Allan Kardec, ainda professor Rivaio, ele se encontra com um outro amigo, também magnetizador, chamado Senhor Carlotti. Carlotti não era tão entusiasmado quanto Fortier. Era um amigo de mais de 25 anos do nosso professor. E o Carlotti passou para o professor as mesmas informações que o Fortier tinha passado. E aí vem um adendo interessante, que o Carlotti disse mais. Falou com ele, falou: olha, quem se comunica através dessas mesas são as almas dos defuntos. Essa foi a primeira vez que o professor Rivaio ouviu essa expressão e tomou conhecimento, mesmo que através de informação, que o agente causador daquelas batidas e dos movimentos feitos pela mesa eram as almas dos defuntos, no dizer do Carlotti. Ou seja, eram outras inteligências. Outras inteligências, como depois o próprio Allan Kardec afirmara, posteriormente, eram as almas dos homens que haviam vivido aqui na Terra. Bom, passou-se um tempo, e nesse encontro com o Carlotti, ele novamente não acreditou. Ele não aceitou muito o que o Carlotti falou, não. E o Carlotti, nessa hora, ele profetiza. Ele fala assim: um dia você ainda será um dos nossos. E ele, novamente, como um homem de ciência mais aberto às novas experiências, simplesmente respondeu assim: não digo que sim, nem que não, meu amigo. O tempo dirá. Isso foi em janeiro de 1855. Decorridos 4 meses, novamente nós vamos encontrar o professor Rivaio na casa do senhor Roger, novamente para uma sessão de magnetismo com a senhora Roger. E lá estavam presentes o senhor Fortier e um outro companheiro, chamado senhor Patier, também magnetizador. E aí aconteceu algo inesperado para o professor. Após a sessão comum de magnetismo, o senhor Patier perguntou à sonâmbula, na época ainda não se utilizava, nem se conhecia o termo médium, que também foi cunhado por Allan Kardec,
ele perguntou à sonâmbula se seria possível evocar determinado espírito, chamar ali para conversar determinada entidade espiritual. E ela disse que sim, que seria possível. Então esse espírito se manifesta através dessa própria senhora, da senhora Roger, conversa com as pessoas ali presentes. O senhor Patier, que conheceu aquele espírito quando estava encarnado, fez a ele algumas perguntas para confirmar a sua identidade. E o professor Rivaio, que observava aquele fenômeno, ficou realmente muito interessado naquilo que se passava. O senhor Patier, terminada aquela verdadeira sessão espírita, se aproxima do professor Rivaio, percebendo nele a sua curiosidade e o seu interesse pelo fenômeno, e indica para que ele participe das reuniões, das sessões que aconteciam na casa da senhora Plaine Maison. A senhora Plaine Maison era uma médium e na sua residência ocorriam essas sessões. O Valdir, quer dizer então que o Kardec ele foi convidado pelo senhor Patier e ele acatou esse convite de bom grado? Acatou sim, mesmo porque ele era um observador nato, né, e um verdadeiro cientista, um sábio. Então, diante daqueles fenômenos, ele acatou sim a sugestão, o convite feito pelo senhor Patier, e no mesmo mês ele e a sua esposa começaram a participar das reuniões na casa dessa senhora, da Madame Plaine Maison. E lá, travando contato com outras pessoas, principalmente com a família Bodin, aí é que se iniciaram, propriamente dito, os trabalhos da codificação da doutrina espírita. Foi nessa época em que ele percebeu que por trás dos efeitos inteligentes que eram apresentados de forma patente nessas reuniões mediúnicas, antigamente chamadas de sessões espíritas, ele percebeu que dentro daquele axioma científico, todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. E ele, através das suas observações, das suas pesquisas, enfim, do seu trabalho, do seu estudo, chegou à conclusão que realmente a causa daqueles fenômenos eram os espíritos. Então você disse que você citou o termo codificação. Então o Kardec não inventou nem propôs o espiritismo. Não. Muitas pessoas acham que Kardec foi o criador, o inventor, o pai do espiritismo. Não, ele mesmo nunca quis para si nenhum desses títulos e sempre deixou bem claro que ele foi apenas o codificador. Qual que foi o seu trabalho? Nessas reuniões mediúnicas, ele propunha uma série de perguntas, vários questionamentos de todas as esferas do conhecimento humano aos espíritos que ali compareciam, espíritos elevados, espíritos superiores. E através dessas respostas, juntamente com alguns ditados, algumas dissertações espontâneas e também material colhido junto a outros pesquisadores, ele começou a juntar todo esse material e dar uma forma, um corpo de doutrina a esses conhecimentos que estavam, de certa forma, esparsos. Como é que ele passou a adotar esse nome Allan Kardec? Porque você citou os dois, Allan Kardec e o Hippolyte Rivail. Isso. Foi o seguinte, em uma reunião na casa da família Bodin, a família Bodin havia chegado recentemente a Paris, vindo da Ilha da Reunião, era uma ilha anexa ao território francês. Essa família, ela tinha como espírito familiar, responsável ali pelas reuniões, um espírito de nome Zéfiro. E a primeira vez que o nosso professor Rivaio teve um contato com esse espírito, que era um espírito que tinha o hábito de brincar com as pessoas que chegavam lá pela primeira vez, esse espírito disse ao professor que eles eram velhos conhecidos e que eles haviam tido uma encarnação nas Galhas na época do imperador Júlio César.
e que o nosso professor Rivaio, naquele tempo, ele havia sido um sacerdote gaulês, um druida, e o seu nome naquela encarnação era Allan Kardec. E aí já nesse momento, o professor Rivaio já teve contato com o conceito da reencarnação. Exatamente. Falando a respeito de si próprio, da sua existência anterior, não é isso? E é interessante que esse conceito da reencarnação foi um conceito que ele teve uma certa dificuldade para aceitar. Dentre todos os ensinamentos trazidos pelos espíritos, esse podemos dizer que foi aquele assim... O mais difícil de engolir. Exatamente. Para falar num português bem claro, foi o mais difícil de engolir. Mas depois ele mesmo comentou que através dos seus estudos, através da observação e levando tudo ali, como ele mesmo dizia, ao cadinho da lógica, da razão e do bom senso, ele chegou à conclusão de que a reencarnação é fato. Outra coisa interessante, algumas pessoas costumam dizer, quando você pergunta assim, você é espírita? Elas respondem, eu sou kardecista. E outras falam, eu sou espírita, mas não sou kardecista. Existe algum espiritismo que não seja kardecista? O uso desse termo kardecismo está adequado? Não está não. Acontece também isso por falta mesmo do conhecimento doutrinário. Há muito tempo, aqui no Brasil, os nossos irmãos praticantes da Umbanda, do Candomblé, e por que não dizer dos espíritas também, sofriam um preconceito muito grande por parte da sociedade, principalmente dos grupos mais radicais da Igreja Católica, da Igreja Evangélica. Então esses companheiros, os espíritas até um pouco menos do que os umbandistas e os candomblecistas, sofriam um preconceito muito grande. Quando os nossos irmãos adeptos do candomblé e da Umbanda eram questionados, perguntados sobre a sua religião, eles diziam que eram espíritas. Eu sou espírita, para não dizer eu sou umbandista, eu sou candomblessista, justamente por receio a esse preconceito que é fruto da ignorância. Mas, por sua vez, os espíritas, na época, não se sentiam muito confortáveis com essa situação. Então, como os adeptos desses cultos afro-brasileiros se diziam espíritas, aqueles que eram realmente espíritas, para se diferenciarem, falavam assim, mas nós somos espíritas kardecistas. Isso também é incorreto, porque não existe espiritismo kardecista, não existe espiritismo de mesa branca, espiritismo de linha. Espiritismo é um só. Espiritismo é a doutrina espírita conforme foi codificada por Allan Kardec, cujos ensinamentos são aqueles trazidos pelos espíritos superiores. O Allan Kardec assinou assim as suas obras. Quais foram essas obras escritas pelo Allan Kardec que compõem a codificação e quando que elas foram publicadas? Você poderia nos dizer, assim, na sequência da publicação? Podemos sim. E dar, assim, também uma vaga ideia do conteúdo de cada uma delas? Podemos sim. E é bom também a gente lembrar que mesmo antes de ser Allan Kardec, como professor Rivaio, ele já havia escrito várias obras. Ele era uma pessoa muito conhecida no meio acadêmico, membro de sociedades de sábios na Europa, escreveu obras sobre geometria, aritmética, gramática, enfim. Mas, como Allan Kardec, a sua primeira obra foi lançada no ano de 1857, o Livro dos Espíritos, que representa o marco da regeneração da humanidade. Posteriormente, nós vamos citar aqui primeiramente as obras básicas da codificação espírita, o chamado Pentateuco Espírita. O Pentateuco Espírita. Embora alguns companheiros não gostem muito dessa nomenclatura, mas é uma nomenclatura que já foi consagrada pelo uso e é utilizada pela FEB e até mesmo pelo Conselho Espírita Internacional. Posteriormente, em 1861, foi publicado o Livro dos Médiuns, que até hoje é seguramente o melhor livro que trata desses fenômenos mediúnicos. Depois, em 1864, Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo ali uma interpretação espírita dos princípios morais
ensinados e vivenciados pelo Mestre Jesus. Em 1865, veio a lume o livro O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec tratou de temas como inferno, céu, anjos, demônios, penas eternas, a justiça divina, segundo o entendimento do Espiritismo. E na sua segunda parte, trouxe uma série de comunicações de espíritos que foram evocados ou então que se manifestaram espontaneamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nas mais diversas situações no plano espiritual. Então nós encontramos nesse livro comunicações de espíritos felizes no plano espiritual, de espíritos em situação muito difícil, espíritos de suicidas. São relatos de diversas categorias de espíritos em termos evolutivos. Exatamente, uma gama muito grande de informações. E por fim, para fechar aí o chamado Pentateuco, as obras básicas, em 1868 foi publicada a obra A Gênese, onde Allan Kardec traça ali algumas teorias a respeito do surgimento do universo, do planeta, a gênese orgânica, a gênese espiritual. E na sua segunda parte, ele comenta, à luz da doutrina espírita, alguns fenômenos, na época chamados de prodígios, de milagres operados por Jesus. Só, Marcelo, que não foram apenas essas obras, Allan Kardec também publicou outros livros que não são tão conhecidos do público, infelizmente. Dentre eles, nós podemos citar o livro O que é o Espiritismo, obras póstumas que, mesmo que não tenha sido publicado por ele, foi publicado após a sua morte pelos seus amigos, é uma coletânea de artigos inéditos, muito interessante, um material muito rico de estudo. Temos a Revista Espírita, que é uma grande desconhecida dos espíritas de uma forma geral, e várias outras obras. A Revista Espírita, me parece que ela foi republicada. Ela está disponível para venda pela FEB, não é isso? Está disponível para venda pela FEB. Era uma publicação periódica. Mensal. Durante vários anos da vida do Kardec, né? Ela teve início em janeiro de 1858. E até 1869 nós encontramos essas edições encadernadas, disponíveis para venda na Federação Espírita Brasileira, na União Espírita Mineira. E Allan Kardec, enquanto esteve encarnado, foi o responsável direto por todos os trabalhos que envolviam a Revista Espírita. Interessante. Agora, nós gostaríamos de perguntar a você a respeito do aspecto tríplice da doutrina espírita. Explica para nós o que seja isso, por favor. Nós falamos muito por aí, que o Espiritismo é uma religião de tríplice aspecto. Por quê? E quais são esses aspectos? Allan Kardec, ele definia o Espiritismo como sendo uma filosofia, uma ciência, e posteriormente foi-se falado que o Espiritismo também era uma religião. Então vamos pegar primeiro o aspecto filosófico. Por que o Espiritismo é uma filosofia? Em que se assenta esse aspecto filosófico da doutrina? O Espiritismo nos fornece uma gama muito grande de material, de informações, que quando nós as estudamos, comparamos e observamos os fatos, essas informações respondem às perguntas que são feitas pelo homem há muitos e muitos séculos e que atormentam a sua existência. Perguntas do tipo: quem eu sou? De onde eu vim? Qual a minha missão aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu estou encarnado nessas circunstâncias? Passando por essas dificuldades? Ou de repente vivendo em uma opulência? Quando essa vida aqui na Terra acabar, com a morte do meu corpo físico, para onde eu vou? O que acontece após a morte? Então o Espiritismo é uma doutrina que nos fornece subsídios mais do que suficientes para que possamos encontrar essas respostas com muita tranquilidade. E de uma forma racional, né? Extremamente racional. No aspecto científico, diz-se que o Espiritismo é uma ciência espírita e é uma ciência de observação, porque através da mediunidade, que é essa percepção e essa condição que nós temos de entrar em contato com o mundo espiritual e os seus habitantes,
através da mediunidade, o Espiritismo prova a existência do espírito, a individualidade espiritual, prova que após a desagregação molecular do corpo físico, após a morte desse nosso corpo de carne, o espírito sobrevive e continua a sua jornada. E disse que o Espiritismo é uma religião pelo seguinte: no início, Allan Kardec, ele até não queria muito esse rótulo de religião, esse conceito de religião para o Espiritismo não. E os argumentos dele são bem fáceis da gente entender. Quando se fala em religião, o que vem à nossa mente é um corpo sacerdotal, organizado, com as suas devidas hierarquias. Nós pensamos em rituais, em paramentos, vestes especiais, nós pensamos em dogmas religiosos. E no Espiritismo nós não encontramos absolutamente nada disso. O Espiritismo não tem um chefe, ele não tem hierarquia, o Espiritismo não tem nenhum acessório, nenhuma roupa especial, não há dogmas religiosos no Espiritismo e nenhuma prática ritualística. Nós aprendemos com o Espiritismo a respeitar todas as religiões, mas esses aspectos das religiões tradicionais, eles não são encontrados na prática espírita. Por isso que no primeiro momento Kardec não quis muito vincular. Mas posteriormente, ele, em um discurso na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele chegou à conclusão que não, que o Espiritismo era sim uma religião. Porque através da sua filosofia moral, levando o indivíduo à prática do bem, levando o indivíduo a fomentar sentimentos de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo, isso tudo elevava a pessoa espiritualmente falando e proporcionava a ela aquele sentido real da religião, que é religar ao Criador. Então ele dizia, não, sim, o Espiritismo é uma filosofia moral de consequências religiosas. O Espírito Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, nessa última encarnação, assim como em outras também, ele dizia que nós poderíamos representar esse tríplice aspecto do Espiritismo através do desenho de um triângulo, onde a religião, ou melhor, onde a ciência e a filosofia estariam nos ângulos da base do triângulo, e a religião seria aquele ângulo superior, sempre apontado para o alto. E essencialmente cristã, essa religiosidade espírita, não é? Essencialmente cristã. Durante algum tempo, detratores do Espiritismo tentaram desvincular essa imagem cristã do Espiritismo. E não, obviamente, não lograram êxito, porque toda a moral espírita, toda a parte religiosa do Espiritismo é baseada nos ensinamentos de Jesus. Perfeito. Valdir, ainda mais uma pergunta. O que você diria para nós a respeito de qual é o principal objetivo do Espiritismo, dessa doutrina na Terra, e em que uma pessoa que se adere, que se simpatiza com essa doutrina, pode se beneficiar? Bom, qual é o principal objetivo do Espiritismo na Terra? Allan Kardec já dizia o seguinte, que o Espiritismo, a sua principal função é fornecer recursos ao homem para que ele promova a sua própria reeducação espiritual. Com isso, o homem, de posse desses novos valores espirituais, o homem vai aos poucos se melhorando, vai progredindo, vai evoluindo moralmente e, consequentemente, espiritualmente. Então, o grande objetivo da doutrina espírita é contribuir para a transformação moral do homem, visando não apenas o homem no seu aspecto material, mas muito mais do que isso, visando ali a sua individualidade espiritual, que é imortal. O Espiritismo é uma doutrina da educação do espírito. Sem dúvida alguma que a pessoa que adere ao Espiritismo, e é sempre bom a gente deixar claro que essa adesão
é totalmente voluntária, ela não é forçada. O Espiritismo não faz nenhum tipo de proselitismo. Ele convida as pessoas não para de pronto aderirem ao Espiritismo, mas para conhecerem, para analisarem essa proposta espírita. E a pessoa que adere, ela é muito beneficiada, podemos dizer assim, em linhas gerais, em dois aspectos. Primeiro, que ela vai ter à sua disposição uma gama muito grande de informações, de conhecimentos trazidas por espíritos de grande envergadura espiritual, através de médiuns idôneos, autores encarnados, pesquisadores, cientistas, e todos esses conhecimentos vão fazendo com que a pessoa possa reavaliar suas condutas, reavaliar seus pensamentos, seus sentimentos. E uma outra coisa que a doutrina espírita possibilita aos seus adeptos é a colocação de tudo isso que ele aprende em prática. A tarefa espírita, o trabalho espírita, proporciona ao adepto do espiritismo o campo de atuação onde ele vai trabalhar todos esses conceitos. Esses conceitos são trabalhados interiormente, dentro da nossa intimidade, e principalmente, também, melhor dizendo, junto às pessoas que convivem conosco, na prática da caridade, na prática da fraternidade, enfim, buscando fazer aquilo que Jesus nos ensinou e nos pediu, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Você citou aí educação espírita, espírita se educar. Hoje nós temos uma gama imensa de obras literárias espíritas, nas livrarias espíritas. Muitas pessoas buscam o conhecimento da doutrina através de obras que não são da codificação. Muitas vezes a porta de acesso ao espiritismo são romances, são, digamos assim, obras acessórias subsidiárias. Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião a respeito disso e o que você poderia sugerir para aquelas pessoas que realmente desejam conhecer o espiritismo. Marcelo, é importante essa pergunta porque, vamos dizer assim, nós tivemos a sorte de, quando entramos pela primeira vez numa casa espírita, de termos sido muito bem orientados com relação a isso, no sentido de procurar, primeiramente, para conhecer bem o espiritismo, conhecer as obras básicas, em primeiro lugar. Então, quando nós tomamos contato, primeiramente, com aquelas obras de Allan Kardec que nós citamos aqui agora há pouco, nós vamos ter condições de, no futuro, avaliar melhor e com mais segurança os outros conteúdos que nós vamos recebendo. Porque, veja bem, é notório que o espírita, o público espírita de uma forma geral, é um público que estuda muito, que lê muito. E, infelizmente, alguns escritores, algumas editoras perceberam que o mercado literário espírita é muito rentável. E, infelizmente, nós vemos por aí algumas obras rotuladas de espírita, mas sem nenhum comprometimento com a doutrina espírita, com a pureza doutrinária, infelizmente. Então, pessoas que não têm o hábito de frequentar uma casa espírita, de participar de grupos de estudos, elas podem ser levadas a ter uma compreensão bastante equivocada do espiritismo, se partirem primeiramente para lerem outras obras que não guardam essa relação com a pureza doutrinária, deixando de lado as obras de Kardec, as obras do Espírito Emmanuel, André Luiz, que são obras de reconhecido valor doutrinário. É essencial, então, para o espírita ele estudar, ele ler e se esclarecer a respeito da doutrina. Sem dúvida alguma, fundamental. Para não caírem em armadilhas ou em falsos conceitos que não traduzem a pureza doutrinária, os conceitos dos espíritos que vieram para o Kardec, não é isso? Isso mesmo, exato. Bom, nós vamos encerrando então esse nosso trabalho, agradecendo nosso companheiro Valdir Pedrosa e que eles retornem em breve para nos ajudar. Marcelo, eu que agradeço pela oportunidade da tarefa, de mais uma vez poder contribuir com a divulgação da doutrina espírita, e estamos sim à disposição sempre que precisar. Ok, então. Então, quer
achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!